Então, mais adiante, Maquiavel vai citar, entre outros aí, ele cita aí grandes personagens aí que eu tive a oportunidade de ter uma introdução, mas que não domino. Entre eles, ele vai falar sobre Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu e semelhantes. Ele vai falar que essas pessoas, aí o exemplo do Moisés, o Moisés foi guiado por Deus, sabe? Não foi ele foi capacitado pela boa fortuna, sabe? Ele não foi desamparado. Não teve uma pestilência igual teve aqui no Brasil, sabe? Gerada pela má administração, inclusive contra os princípios do utilitarismo, né, liberal de Stuart Mill, sabe? Um erro também político analisado lá no meu canal Pop Filosofia, para esses inúteis aí pararem de culpar o efeito e culpar a causa, sabe? Ou seja, a culpa é da China, não dos chineses, mas do governo chinês. Então tá lá no meu canal, eu não vou falar sobre isso, por isso eu gravei lá, tem vários vídeos falando sobre isso, sobre a culpa lá da pestilência lá da Covid-19. Então, diferente de outros aí, Moisés foi beneficiado, ele recebeu a ajuda do alto, sabe? Ele não especializou, ou correu atrás, se formou, ou nada do tipo, não, sabe? Caiu nas mãos dele, vamos dizer assim, né? Então, quando aparece alguns coaches aí, terapeutas aí, essa turma aí, mentirosa e canalha aí, querendo dar formas fáceis, o Maquiavel fala sobre isso, ó. Se você for muito empenhado e muito virtuoso, pode ser que, aliado à boa sorte, à boa fortuna, você consiga prosperar na vida, sabe? Por isso que ele fala da necessidade de manter os diques, etc. Sabe? Não sair gastando as provisões à torta e à direita, não, sabe? Porque de uma hora para outra pode acontecer uma doença ou qualquer coisa do tipo que pode te tirar a única coisa que você tem, né? Os recursos que você tem que impede, sei lá, seja a formação, término de um curso ou qualquer outra coisa que possa ajudar a boa condução, né? Ele vai falar a respeito do governo, né? Então, por exemplo, não adianta você... Por isso a corrupção é tão negativa do ponto de vista de Maquiavel, né? Ou seja, você esgota ao máximo os recursos do Estado e aí quando acontece uma pandemia ou qualquer coisa do tipo que você necessita realmente das provisões do Estado, você não tem mais. Sabe? Então, assim, por isso que alguns presidentes aí, né, inclusive os atuais aí de nove dedos, que ficam esbanjando dinheiro em viagens, em compras de luxo, ou seja, suposto... Aí eu não falei sobre o seguinte, há um apetite, vale a pena lembrar, diz que esse sujeito, e aí uma prova sobre ele, porque ele é uma alma do baixo ventre, sabe? Quando ele promete essas coisas de baixo ventre, essa carninha, ele não prometeu saúde, não prometeu educação, não prometeu nada essencial para o ser humano, não. Ele prometeu apenas comida, ou seja, ele não ensinou a pescar. Eles são contra empresários, sabe? A esquerda é contra o empresário. A esquerda não quer, ela precisa do pobre, ela não quer que o pobre prospere, ou que se torne um grande empresário e possa empregar pessoas de forma justa, não. Eles consideram o empresário como um burguês, uma pessoa que só sabe usurpar, extorquir, etc., que não colabora para a sociedade, sabe? Quando, na verdade, eles que são os inúteis, né? Porque você pode ver, essa turma, ou ela está na política ou ela está na educação, porque é um dos lugares que eles são aceitos, assim, na política, porque o povo é ignorante, e na educação, porque a educação, de certa maneira, sempre foi ideológica, né? De um lado para o outro. Você pode ver, enquanto um governo é odiado e hostilizado, por isso ele não sai mais às ruas, o ex-presidente é adulado. Por quê? No pouco tempo que ele ficou lá no poder, ele conseguiu equalizar as coisas, sabe? Mesmo com a má fortuna, né? Mesmo com aquela PAN acontecendo em todo o Brasil, ele conseguiu controlar a economia, fazer o controle sanitário também da população, ou seja, a população reconhece isso. A população é o termômetro do líder, mais pra frente Maquiavel vai falar especificamente sobre isso. É por isso que o Bolsonaro foi eleito, né, como disse aqui Maquiavel, sabe? Porque ele encontrou a fome com a vontade de comer, sabe? Não podia ter sido, aí ele vai falar, né? Tais ocasiões, portanto, fizeram ditosos tais homens o valor excelente